Graça e paz, queridos irmãos, amigos que acompanham o Ministério Palavra da Cruz. Temos meditado nesta primeira semana na preciosa, na relevante e maravilhosa mensagem de Deus pela instrumentalidade de Amós, que viveu nos meados do século VIII antes de Cristo, e nós hoje, século 21 depois de Cristo, lemos estas palavras que falam tão profundamente ao nosso coração, porque a Bíblia é a palavra de Deus e Deus é vivo, e a palavra de Deus é viva, Deus é eficaz e a palavra de Deus é como Deus é eficaz. E nós temos considerado a promessa de Deus de enviar um juízo, um severo juízo sobre o seu povo daquela época. E ele disse: dias virão em que eu enviarei fome, mas não fome de pão nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. As pessoas iriam a todos os lugares, de norte a sul, de leste a oeste, cambaleantes, famintas, sedentas, exaustas, carentes, precisando ouvir a palavra, a verdade que nutre, que revigora, que fortalece, que liberta, que esclarece, que livra do erro, da blasfêmia e do afastamento de Deus. Mas seria inútil, eles não encontrariam. Por quê? Porque os israelitas não queriam ouvir. Tinham abundantemente a palavra de Deus, mas eles não queriam ouvir. Será que esse também não está se tornando o nosso caso? Você vai domingo ao culto, falta 2, vai de manhã, não vai mais de noite, vai de noite, não vai mais de manhã. Você tem Bíblias de estudos, Bíblias maravilhosas para ler e não lê. E Deus está vendo que o seu povo não quer ouvir. As igrejas estão ficando lotadas, igrejas que não estão pregando a palavra, pregadores que não estão pregando, expondo as Escrituras, e igrejas que querem ouvir estas coisas, estas novidades, com coceiras no ouvido, para ouvir coisas que lhes agradam, palatáveis, digeríveis, mas não a palavra de Deus. Se cometermos esse erro hoje, então dias virão também sobre nós em que a palavra será confiscada. Os pregadores fiéis, eles não serão mais chamados, vocacionados. Os seminários não cumprirão mais os seus papéis. Portanto, vamos dar crédito à palavra de Deus. Vamos ouvir com atenção a palavra de Deus, porque não há nada pior do que querer ouvir a Deus e não ter a palavra para escutar. Vamos então considerar esta profecia de Amós, que ela foi uma bênção. É muito interessante, por exemplo, quando você encontra no capítulo 2 desta profecia, Deus dizendo assim: escolhi alguns de vossos filhos para serem profetas, e alguns de vossos jovens para serem nazireus. Por acaso não foi assim, israelitas, diz o Senhor? Mas destes vinho aos nazireus e ordenastes aos profetas: não profetizeis. Que tragédia! Deus está dizendo ao seu povo que ele chamou, vocacionou, fortaleceu, enviou profetas para revelar-se a eles, para que eles entregassem os recados de Deus, as mensagens celestiais, mas eles diziam, sabe o que aos profetas? Não profetizeis, não queremos ouvir vocês. E não queremos apenas não ouvir vocês, nós não queremos mais ouvir a Deus, porque quando você não quer ouvir os verdadeiros profetas de Deus, é porque você não quer ouvir a Deus. Então, dizer aos profetas: não profetizeis, é o mesmo que dizer: Deus, cala-te, não queremos te ouvir. Amós enfrentou esta luta terrível, e escutem o que foi dito para Amós. Amazias era sacerdote de Betel, está no capítulo 7.
E ele mandou dizer ao rei Jeroboão: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não poderá suportar todas as suas palavras. Assim diz Amós: Jeroboão morrerá pela espada, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Depois Amazias disse a Amós: Vai embora, vidente, retira-te para a terra de Judá, e ali vai ganhar a vida, e lá profetiza. De agora em diante não profetizarás mais em Betel, porque é o santuário do rei e o templo do reino. Perceberam? Este homem que liderava vai ao rei para dizer: as palavras de Amós são insuportáveis. Mas não eram as palavras de Amós, eram as palavras de Deus. E ele está dizendo àquele sacerdote para o rei que a nação não suportará a palavra de Deus. Então, aquele homem expulsa Amós do norte, lá de Samaria, lá do reino do norte, dizendo: vai embora daqui, aqui você não vai profetizar mais, vai ganhar o teu pão, como se Amós vivesse disso, mas ele não vivia, não era, nunca fora a sua profissão. Sai daqui, não profetizes mais aqui, porque este templo tem dono, o dono é o rei. O templo era estatal e o rei tinha direito de querer ouvir a mensagem que lhe agradava. Como o rei construíra os templos e como o rei bancava, patrocinava, sustentava os sacerdotes e os profetas, o que tais sacerdotes e profetas pregavam? Tudo quanto o rei queria ouvir. Não é como hoje: eu dou o dízimo, eu dou ofertas, eu pago o salário dos pastores, eu estou ajudando a manter as igrejas, então os pastores têm que dizer o que nós queremos ouvir. Não queremos sermões longos, queremos sermões curtos. Alguém certa vez me disse: pastor, eu fui domingo passado num culto, foi uma bênção, tivemos muito louvor, e o pastor, quando pregou, falou ali 10 minutinhos, rapidinho, e eu entendi o que ele quis dizer. Muitos dizem: não pregue, pregue menos. É claro que a pregação não tem que ser como uma espada longa e chata, ela tem que ser relevante, profunda, ela tem que ir ao encontro das necessidades, mas das necessidades que Deus mostra, não dos caprichos dos homens que querem ouvir. Então, Amós foi expulso para não pregar, porque o rei e o povo não queriam ouvir. Lamentavelmente, seria esse o caso em nossos dias? Vamos dar vinho para os nazireus? Ou seja, vamos corromper aqueles que estão buscando santidade e consagração, aqueles que têm voto com Deus, aqueles que têm compromisso com fidelidade, de que só pregarão o Evangelho e somente o Evangelho, a palavra da cruz, a palavra que disserta sobre a cruz, que disserta sobre Cristo crucificado. Então, não vamos mais pregar, porque as pessoas vão corromper, não é? Com atrativos, com mundanismos, os pregadores. Exija, cobre dos seus pastores que preguem a palavra. Foi o que Paulo disse para Timóteo, não é verdade? Prega a palavra, cumpre o teu ministério. A palavra de Deus é a verdade. A igreja é coluna e baluarte da verdade. Se a igreja está fundamentada sobre a palavra, porque ela é o alicerce, o fundamento dos apóstolos, o Novo Testamento. Se a palavra alicerça a igreja também é coluna e baluarte, esteio da verdade. Então procure igrejas que pregam a santa palavra de Deus. E parem de dizer aos pastores: não profetize, nós não suportamos a palavra de Deus. Seja confrontado, se alegre quando Deus te confronta, quando Deus faz uma ressonância magnética da tua vida, quando Ele coloca você frente a frente com a verdade dEle. Ore por quem prega a palavra, valorize quem prega a palavra, as igrejas e os pregadores.
tenha fome e sede da palavra, porque hoje você pode ser muito bem nutrido com a palavra. Chegará um tempo que isso não acontecerá. Eu oro para que Deus te abençoe rica e abundantemente, e a palavra do Senhor encontre guarida no teu coração.